Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um NSX Cast. Meu nome é Gustavo Santana, eu sou gerente de engenharia do NSX para a América Latina e hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que me é muito querido, né? Que é o assunto de balanceamento de carga. Esse é um tipo de tecnologia que eu trabalho aí desde 2001, 2002, e eu vejo que isso tem ganhado importância aí com o tempo nos data centers do Brasil, da América Latina e do mundo, né? A ideia aqui é a gente realmente fazer um apanhado do que é um balanceador, como é que é o balanceador do NSX e até apresentar alguns casos de onde esse balanceador pode ser implementado de maneira muito fácil, tá? Qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar aí no chat, tá? Durante a apresentação, vou pedir para vocês também colocarem alguma opinião, algumas informações aí no chat, tá ok? Bom, começando aqui, vamos dar uma olhada nos desafios que os balanceadores de carga resolvem, né? O primeiro desafio seria aí escalabilidade de sessões, escalabilidade de uma aplicação, né? Se a gente começar a ver, por exemplo, que vários usuários começam a acessar o mesmo servidor, a gente observa o seguinte comportamento do servidor, né? Quando ele atinge um limite de algum recurso, seja memória, seja capacidade de processamento, a gente vê um comportamento assim, né? A gente vê que, por exemplo, o tempo de resposta de um servidor, ele passa a aumentar conforme se aumenta o número de conexões simultâneas, até que ele chega aqui no que é chamado de cotovelo, onde o tempo de resposta passa a aumentar muito mais a cada nova conexão simultânea. Então a gente vê que esse é um comportamento esperado das aplicações e que quem está querendo ter uma aplicação de sucesso vai sempre querer evitar chegar nesse ponto aqui de saturação e ficar aqui em uma região onde o tempo de resposta vai ser menor, certo? Outro desafio é o desafio de alta disponibilidade de uma aplicação, né? Normalmente, aplicações hoje que são dedicadas na internet, eu já vi muitos desenvolvedores pensando em fazer balanceamento, pensando em utilizar DNS como uma forma de distribuição dos usuários em cima de uma aplicação, né? Então, vamos supor que esse desenvolvedor ou essa empresa só está usando a DNS, então o que vai acontecer? Por exemplo, esse desktop aqui vai perguntar para o servidor DNS qual que é o endereço IP para o site www.acme.com. O servidor DNS vai pegar o primeiro da lista e vai mandar para ele. Use o IP 172.31.21. Se um telefone, por exemplo, um smartphone, pergunta sobre o mesmo site, o servidor DNS vai olhar o próximo daquela lista, daquele site. Então, ele vai mandar esse telefone para o endereço 172.31.22. Né? Então, você vê que o DNS ele tem uma forma até de fazer um balanceamento usando um método round robin, conforme a definição do DNS. O grande problema é que, se existe uma falha em um dos servidores, a gente vai ter metade dos dispositivos caindo no vazio, caindo simplesmente em algo que não está operacional naquele momento. Então, vocês veem, isso aí é um outro desafio de aplicações, né, resolvidos pelos balanceadores. Finalmente, o último desafio que foi resolvido por esse tipo de equipamento, esse tipo de solução, foram aquelas aplicações que precisam de decisões baseadas em conteúdo nível 5 a nível 7. Por exemplo, imaginem que eu tenho a mesma aplicação em dois servidores diferentes, ou em dois conjuntos de servidores diferentes, só que eu tenho um servidor otimizado para aquele conteúdo para desktop e um outro servidor otimizado para smartphone, né? Se você não tem um balanceador, é muito difícil você conseguir enviar as sessões ou as conexões do dispositivo correto para o servidor correto. Então, esse tipo de decisão, como é baseado em tipo de browser, cookie, etc., a gente fala que ele pertence ali aos níveis 5, 6 e 7 do modelo OSI. Tudo bem? Bom, então a gente viu aí quais são os desafios. Como é que é uma arquitetura básica de load balancer, né? De um server load balancer, ou SLB, qual é o apelido dele aí? Bom, primeiro a gente tem aí
o appliance, né, o SLB ativo, ele basicamente vai precisar de uma definição de um server pool, né? O que é o server pool? É o conjunto de servidores reais, ou seja, servidores que realmente vão receber as conexões dos clientes. Depois de definir um server pool, né, com IP do servidor 1, IP do servidor 2, IP do servidor 3, as portas, o protocolo de transporte ou TCP ou UDP que ele vai receber, a gente faz uma definição do que é chamado monitor, ou probe, ou keep alive. Basicamente, um monitor é uma maneira de se testar as aplicações, se a aplicação está ativa no servidor 1, se a aplicação está ativa no servidor 2. De forma que, se esse monitor observar que a aplicação deixou de funcionar, por exemplo, que o IIS ou o Apache deixou de funcionar, ele vai tirar aquele servidor do pool, tá ok? E esses monitors, eles têm uma frequência, eles têm uma definição do que eles vão testar em cada servidor, tá ok? Você pode também definir outros pools, né? Como por exemplo aqui eu defini o Server Pool B, onde eu posso ter servidores que pertencem ou não a um outro Server Pool, tá ok? Então dessa forma você define os destinos das conexões. Depois você vai definir um endereço IP virtual chamado VIP. O VIP é basicamente o endereço IP que é divulgado para os clientes. Ou seja, é o endereço IP que provavelmente é posto lá no serviço DNS que o cliente está usando, para que o cliente 1 e o cliente 2 possam acessar o mesmo VIP. Então, através da recepção do VIP, o Server Load Balancer vai escolher qual servidor ou qual server pool que ele vai utilizar. Então, imagine, por exemplo, um SLB, ele pode, se for um desktop, utilizar o Server Pool A. Se for um smartphone, utilizar o Server Pool B, baseado no tipo de browser que está fazendo o acesso. Esse é um exemplo, né? A partir do primeiro acesso de um cliente, o SLB, o Server Load Balancer, ele pode também guardar a informação de qual foi o servidor eleito para receber aquele cliente. Então, vamos supor que o cliente 1 ele tenha sido selecionado para ir para o servidor 3. Imagine que essa seja uma aplicação de marketplace, onde o cliente vai começar a fazer compras, vai começar a fazer um carrinho de compras. Então, é interessante para essa aplicação que ele caia sempre no mesmo servidor. Assim, a gente pode configurar dentro do Load Balancer algo que a gente chama de tabela de persistência, ou seja, a gente vai marcar qual que foi o servidor, o primeiro servidor que o cliente foi assignado, tá bom? Para ter alta disponibilidade de Load Balancer, o modelo mais tradicional é posicionar um outro appliance, ou seja, um SLB Standby, que vai ter as mesmas informações ali para caso haja alguma falha no SLB ativo, o SLB pode assumir dependendo apenas de talvez um reinício da sessão, dependendo do tipo de arquitetura que esse Load Balancer tem. Então isso aí mais ou menos resume o tipo de configuração que existe em praticamente todos os Load Balancers, ok? Existem também algoritmos que você vai escolher para fazer o balanceamento de carga, né? Acho que o algoritmo default para praticamente todos os Load Balancers é chamado de Round Robin. O que ele faz? Depois que você define a VIP, define o Server Pool, etc., imagina que o balanceador começa a receber conexões A, B, C, D, E, F, né? O Round Robin, ele vai fazer, por exemplo, conexão A vai para o servidor 1, conexão B vai para o 2, C vai para o 3, o D volta para o 1, o E vai para o 2, o F vai para o 3. Então ele vai fazendo como se fosse uma fila aqui em rotação para os servidores. Esse tipo de algoritmo de balanceamento é interessante quando você tem conexões homogêneas, ou seja, conexões que têm mais ou menos o mesmo transporte de dados, a mesma duração. Tá ok? Quando a gente tem conexões heterogêneas, normalmente a gente usa um algoritmo chamado Least Connections, né? Onde o balanceador vai medir, vai saber o número de conexões para cada servidor.
e ele vai escolher o servidor com menor conexões para ele mandar a próxima, né? Dessa forma, você vai atingir um melhor balanceamento de carga quando as conexões são diferentes. Existe ainda um outro algoritmo chamado hashing, onde ele vai pegar um objeto, que pode ser um cookie, pode ser a URL que o cliente está medindo, pode ser o endereço IP. Ele vai pegar esse objeto e vai fazer uma operação de hashing, ou seja, uma operação matemática, onde ele vai ter um valor de tamanho finito. Então, ele pode distribuir, imaginando que o hashing vai de 0 a 999, ele vai distribuir os resultados em diferentes servidores. Então, por exemplo, se o resultado do hashing for 368, ele vai cair sempre no servidor 2. Para que isso é interessante? Imaginem que se você está fazendo um balanceamento de cache. Então, vocês concordam que é interessante que o mesmo objeto web esteja sempre na mesma cache? Então, você vai fazer o hashing daquele objeto e sempre que algum usuário for acessar aquele objeto, o balanceador vai mandar sempre para a mesma cache, porque o resultado do hashing vai ser sempre o mesmo. Então, serviços stateful, eles vão ganhar através desse tipo de balanceamento. Tá ok? Bom, só fazendo aqui um recap de tecnologias de load balancer, né, que já estão estabelecidas aí há alguns anos. Uma outra funcionalidade que foi agregada a esse tipo de equipamento é o offload de SSL, ou seja, o offload de Security Socket Layer, né? A gente sabe que SLBs sem esse tipo de funcionalidade, o que você vai fazer, né? Você simplesmente só vai poder fazer um balanceamento nível 4 do SSL na porta 443 e o balanceador ele não vai conseguir livrar o servidor web do processo de criptografia, ou seja, ele não vai conseguir fazer o offload do processo de criptografia. Eu estou vendo aí que o Kendi está perguntando sobre o tipo de balanceamento. O MSX ele suporta todos esses, né? Eu vou pedir para o Irapuan também, se você puder responder aí via chat, Irapuan. Valeu, viu? A gente não chegou ainda no NSX, tá? Eu só estou fazendo um recap aqui de funcionalidades gerais de balanceamento. Outra característica aqui do balanceador que não tem acesso offload é que ele não vai conseguir ver objetos nível 5 ou nível 7 dentro do tráfego, porque o tráfego vai estar criptografado. Então, ele não vai conseguir tomar uma decisão, entre aspas, aí, mais inteligente em cima do acesso do cliente. Por isso, a gente vê aí que SSL é interessante, né, para receber, por exemplo, o tráfego criptografado e entregar o tráfego aberto para um servidor web. Isso é interessante principalmente para offload e para visibilidade de cookie do usuário, visibilidade do tipo de browser, etc. Informações que não são visíveis ali dentro da conexão SSL. Ou mesmo com SSL offload, mesmo que o tráfego seja recriptografado para o servidor web, existem vantagens, né? Além da decisão de nível 7 estar visível, o cliente pode gastar menos certificados públicos, ou seja, em vez de ter um certificado público em cada um dos seus 10, 100 servidores, ele vai ter um certificado público aqui no balanceador e vários certificados privados nos servidores, o que aumenta aí consideravelmente o custo desse tipo de solução. Não sei se alguém vai perguntar a respeito disso, mas o NSX suporta todos esses tipos aqui de tratamento de conexões SSL, tá bom? A gente viu aí que nos últimos anos, né, alguns requisitos, alguns novos desafios ou novas características começaram a aparecer para os SLBs. A gente viu, por exemplo, que agora, com a criação de aplicações de forma automática, dentro e fora dos data centers dos clientes, né, e aparecimento de filosofias de desenvolvimento como DevOps, etc., a gente viu que balanceadores eles estão deixando de ser por ambiente, ou seja, esse é o meu balanceador da DMZ, e a gente está começando a ver balanceadores por aplicação, ou seja, eu subo uma aplicação e eu quero que ela já tenha balanceamento. Como eu vou subir aquela aplicação de forma
automática, por exemplo, ou via containers, eu quero que o provisionamento de SLB também seja automático, que eu não dependa de algo manual lá no SLB. Então, lá no SLB físico, por exemplo, que eu tenho dentro do meu data center. A gente está vendo que alguns clientes estão preferindo o modelo scale out, ou seja, eu tenho mais balanceadores em vez de ter um mega balanceador. Isso traz uma flexibilidade em termos de tráfego, né? Eu coloco o balanceador mais próximo dos servidores. Uma outra coisa que a gente está vendo, alguns clientes estão se sentindo, devido à utilização de balanceadores para ambientes provisórios ou ambientes automáticos que vão subir e depois vão descer, que eu possa ter uma licença por uso, uma licença mais otimizada para a forma que as cargas são provisionadas dentro e fora do meu data center. Aplicações como vídeo, elas estão pedindo balanceadores que não que tenham um número excessivo de conexões por segundo, mas uma largura de banda maior, né? E como a gente está comentando aí, automação, ou seja, a possibilidade de eu ter SLB como um serviço, né? Então a gente vê aí que houve uma evolução do formato de balanceamento, né? Os primeiros balanceadores, eles apareceram em 1996, não como appliance, mas como uma parte do sistema operacional. Então, os sistemas operacionais Unix, eles tinham, por exemplo, o IP Sprayer, que era uma forma de fazer o balanceamento para aplicações Unix. Nessa época aí, os sistemas operacionais Windows também começaram a ter lá o NLB, né, o Network Load Balancing, dentro do sistema operacional Windows. Mas isso trazia uma restrição, né? E se eu tivesse diferentes sistemas operacionais, eu tinha que trabalhar com balanceamento para cada um desses? Então, em 97, apareceu o conceito de eu ter um appliance, ou seja, um hardware dedicado para fazer balanceamento. Um hardware dedicado para eu conseguir fazer isso. Então, eu teria aí uma independência do sistema operacional dentro do data center, né? Nesse ano, quem apareceu com esse conceito foi a Cisco, com o Local Directory e a F5, né? A gente viu isso aí evoluindo a quantidade de features, mas a gente viu uma mudança de formato por volta de 2006, quando um appliance ou um módulo de SLB, dentro daquele hardware proprietário, eu conseguia construir balanceadores virtuais. Com isso, eu conseguia utilizar de maneira mais otimizada um recurso que eu comprei. Então, eu poderia comprar um grande balanceador e repartir esse balanceador, particionar esse balanceador, para ter vários aí, centenas de balanceadores distribuídos dentro do meu data center. Nessa época aí, o Cisco Ace, que foi um dos que trouxe essa vantagem, conseguiu aí uma atração grande nos data centers, né? A partir de 2010, a gente viu o conceito de appliances virtuais, ou seja, eu tenho um balanceador, mas agora ele vai rodar em cima de um hypervisor, em cima de um hardware x86, utilizando as features dos processadores Intel e AMD de maior desempenho para esses balanceadores. Finalmente, em 2013, a gente viu aí o conceito do NSX Logical Load Balancing, que agora o balanceador ele não é uma VM, que eu tenho que provisionar. Se eu tenho 100 balanceadores para provisionar, eu vou provisionar uma a uma e vou cuidar do processo. Não, na realidade, agora o balanceador ele está integrado ao processo de virtualização de redes, onde a gente vai descrever aqui com mais detalhe como é que funciona essa parte de virtualização de redes. Para quem acompanhou aí os últimos webcasts, né, e até recomendo bastante, se vocês puderem, vou pedir para o Irapuan colocar aí o link do nosso blog, do NSX Blog, a gente tem aí uma descrição, inclusive no blog, uma descrição bem detalhada de cada serviço, né, que o NSX consegue prover. Switching lógico, roteamento lógico, conexão com as redes virtuais, firewall segurança, né? O balanceamento de carga é mais um serviço que o NSX consegue prover. Ou seja, a gente consegue fazer com que em uma rede física, através da implementação do NSX nos hypervisors que estão ali em volta daquela rede física, a gente consegue criar várias redes virtuais para essas máquinas virtuais com esse tipo de serviço, né?
o que a gente vê como característica interessante do balanceamento de carga do NSX? Ele é feito por um appliance virtual chamado Edge Gateway Service, NSX Edge, né? Então, quando você faz o provisionamento do NSX Edge, de um NSX Edge, basicamente, em termos de balanceamento, a gente está provendo um balanceador com essas características aqui, por exemplo. 9.2 GB, 1 milhão de conexões, 88 mil conexões por segundo. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da capacidade que apenas um NSX Edge consegue colocar. O quanto que gasta um NSX Edge em termos de memória? 8 GB. Então a gente pode imaginar aí que um servidor com 512 GB, você vai conseguir colocar até 60 edges ou 60 balanceadores dentro de um único servidor, por exemplo, dedicado para esse tipo de serviço. Tá? Uma outra coisa interessante é que a licença do NSX ela não é por edge, ou seja, você não vai precisar fazer o licenciamento de 60 edges. Na realidade, você vai fazer isso por CPU. Então, a cada host contendo esses edges, se o host tem 2 CPU, 2 sockets, você vai precisar de 2 licenças. Né? Dessa forma, a maneira mais fácil de se começar um projeto, imagine que você tem um projeto com NSX, e você gostaria de usar o NSX, em princípio, não para balanceamento, não para conexão de sites, não para automatização de redes, eu quero usar o NSX para load balancing. A gente tem aqui no Brasil vários clientes que começaram exatamente assim, ou que continuam exatamente assim. Nesse caso, o que você precisa? 2 servidores, por causa de alta disponibilidade. Né? Você vai possivelmente prover um edge ativo em um servidor e um edge standby no outro servidor, para você ter disponibilidade de balanceamento. E para isso funcionar, você vai precisar de 4 licenças, no mínimo 4 licenças de NSX Advanced. Por que 4? Porque a gente está considerando nesse caso aqui que cada servidor tem 2 sockets, tem 2 CPUs. Então essas licenças elas vão possibilitar você conectar esses 2 servidores como se fosse um cluster de balanceadores. Tudo bem? A gente fez uma comparação aí com o mercado e a gente viu que isso possibilita uma economia de 85% em relação a uma solução de SLB de 10 GB. Tá ok? Isso com preços do Brasil. Quais são os tipos de topologia que o NSX Load Balance consegue fazer? Né? Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar no chat aí, tá bom? Quais são os tipos de tecnologia? A primeira topologia ela é chamada inline, ou seja, o balanceador ele vai ficar aqui entre o cliente, que está aqui com o endereço IP 172.30.47, e as máquinas virtuais aqui. Tudo bem? Os servidores. Poderia ser máquina física? Sim, poderia ser máquina física conectada por VLAN. Tá bom? Como é que é a sequência aqui, né, dessa conexão, desse balanceamento? Imagina que eu configurei aqui o Load Balancer dentro do Edge, né, eu configurei esse Edge como Load Balancer, com a VIP 192.68.20.20, né, e na porta TCP/80, vamos supor que seja uma conexão web aqui, eu quero somente fazer o tratamento nível 4. Né? Então, a primeira fase da conexão, ela vem do cliente com o endereço IP destino 192.68.20.20 e a origem aqui com 172.40.7. Quando chegar aqui no balanceador, o balanceador o que ele vai fazer? Ele vai selecionar um servidor para aquela conexão, vamos supor que seja esse 3 aqui, final 3, e vai mudar o campo destino. Ou seja, ele vai fazer um Destination NAT. Ele vai deixar de ser o endereço da VIP e passa a ser o endereço do servidor selecionado. E o servidor selecionado vai receber aquela conexão. Depois que ele processar aquela conexão, ele vai reenviar. Agora, o destino passa a ser o endereço IP do cliente. Né? Ele vai reverter origem e destino. Aí, o balanceador vai desfazer o NAT para que a conexão seja recebida do mesmo jeito para o cliente. Tudo bem? Entenderam aí qual que seria a ideia de posicionar o balanceador como se fosse um dispositivo inline?
Então, o que você vai fazer? Basicamente, configurar um balanceador e conectar esse balanceador ou nas duas VLANs ou na VLAN e na VXLAN do NSX. Tá ok? Existe uma outra forma de fazer isso? Sim, existe. Né? A vantagem desse tipo de topologia é essa aqui. Né? Primeiro, normalmente o tráfego sempre vai voltar para o SLB. Então não tem que me preocupar em fazer com que o tráfego volte. Ele vai fazer isso naturalmente, porque normalmente o Edge vai estar aqui no caminho de volta das máquinas virtuais. O grande problema disso, né, isso vale para qualquer balanceador, claro, é que se a máquina virtual, por exemplo, está fazendo um roteamento, está buscando a internet, esse roteamento vai consumir os recursos do SLB. Né? Então isso é normal, isso é algo que acontece não só no NSX, mas em toda qualquer técnica de balanceamento. Existe uma outra maneira de fazer uma conexão, que é chamada one-ART. O que seria isso? Seria, apesar de eu já ter um edge aqui, eu não quero utilizar esse edge para fazer balanceamento. Porque ele já está, normalmente eu quero fazer em outra coisa, etc. Eu quero simplesmente subir um balanceador junto com aquelas máquinas virtuais. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Uma possibilidade sou eu colocar um edge aqui dedicado para fazer balanceamento na mesma subnet das máquinas virtuais. Está vendo aqui, ó, 192.68.1.3 e aqui 192.68.1.200, né? Considerando que isso aí é 1/24. Então, eu simplesmente, imagino que eu tenho um conjunto de servidores e eu quero agora colocar o serviço de balanceamento lá dentro. Então, eu posso simplesmente colocar ali, né? Dessa forma, o que a gente vai ver? A fase 1, ela vai chegar aqui para a VIP 192.68.1.200, né? Observe que depois que o balanceador selecionou 192.68.1.3, agora a fase 2, ela vai ter dois NATs, ela vai ter duas mudanças. O endereço destino passa a ser do servidor selecionado. E o endereço origem, ele deixa de ser do cliente e passa a ser do balanceador. Por que isso? Para que o tráfego de retorno volte para o balanceador. Se esse endereço origem não tivesse sido mudado, o tráfego de destino ia ser enviado, aqui o tráfego de destino ia ser enviado para o cliente. E o cliente não ia entender nada, né? Porque ele simplesmente ia chegar a um endereço IP diferente do endereço IP que ele selecionou. Ia chegar a um endereço IP 1.3 diferente do 1.200. Tá ok? Então, por isso que a gente faz esse source NAT para o tráfego voltar aqui para o balanceador e não simplesmente ir direto aqui para o default gateway, para ele desfazer as operações. Tudo bem? Esse é um tipo bem tradicional de topologia, você colocar o balanceador na mesma subnet das máquinas virtuais. Ele tem como vantagem uma inserção rápida, mas como desvantagem, o endereço IP do cliente ele não é detectado aqui no servidor. Né? Então, se você estiver fazendo um log, tem várias empresas que não gostam desse método, porque o endereço de origem vai aparecer aqui no servidor como o endereço do balanceador. Né? Mas se o tráfego for HTTP, que responde pela grande maioria de tráfego que a gente vê aí no mundo hoje, é possível o balanceador utilizar um campo do HTTP que se chama X-Forward4. Nesse caso, no caso do NSX, é simplesmente um clique que você faz, ele vai pegar o endereço original do cliente e vai inserir dentro do HTTP, de forma que as máquinas virtuais vão poder fazer um login dos endereços IPs dos usuários. Tudo bem? Então, estão aí os dois tipos de balanceamento que a gente tem no NSX. Tá? A configuração do NSX, lembrando que essa aqui é uma apresentação, uma visão um pouco mais aprofundada do que é que o NSX consegue fazer em termos de load balance. Basicamente, é feita em 5 passos. Tá? De maneira geral, toda a configuração de qualquer coisa do NSX é feita numa interface única. Ele é o NSX Manager. Então, dessa forma, é possível fazer uma configuração e fazer a gerência de milhares de balanceadores em apenas uma única interface gráfica, que seria o NSX Manager. Né? Os passos para configurar um balanceador são os seguintes. Primeiro, você cria um Edge. Então, você vai lá e cria esse appliance virtual.
habilita Load Balancing e cria um endereço IP da VIP lá nele. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria a criação de um Application Profile, ou seja, você vai descrever o tipo de aplicação que você está esperando. Aí aqui você vai, por exemplo, configurar aquele X-Forward4, vai configurar SSL Offload, vai configurar o tipo de persistência, ou seja, qual a característica dos clientes que vai ser utilizada para fazer o mapeamento do servidor, para que o cliente sempre chegue, seja direcionado para o mesmo servidor, né? Depois, o passo 3, você vai configurar as probes, ou seja, o tipo de monitoração que você vai fazer nos servidores. Tudo bem? Passo 4, você vai configurar o Server Pool, indicando quais são as máquinas virtuais ou máquinas físicas que vão receber o tráfego. E passo 5, você vai criar o servidor virtual, ou seja, a VIP, o protocolo que ela vai ter, limite de conexões, limite de taxa de conexões, etc. Com isso, você cria a configuração de um balanceador. Tudo no mesmo NFX Manager. Tá? O interessante é que você pode reaproveitar configurações, né? Por exemplo, imagina que você já criou um Edge, já criou um Application Profile, já criou um Service Monitor, você pode simplesmente criar pools e servidores virtuais, reaproveitando todos os objetos que você criou antes, até para balanceadores diferentes. Tudo bem? Legal. Existem duas formas de você tratar o tráfego dentro do NSX Logical Load Balancing, né? Se você fizer um clique na hora que você está configurando o Virtual Server e colocar Enable Acceleration, isso significa que você está configurando aquela aplicação para fazer um balanceamento nível 4. Ou seja, ele só precisa das definições de parâmetros de nível 4 para tomar a decisão, né? Então, imagine aqui que eu tenho um cliente e o servidor selecionado está ali à direita. Então, aqui no tempo, né, se a gente for comparar, primeiro o cliente manda o SYN da sua conexão TCP, se for uma conexão TCP. Através daquele SYN, o Load Balancer, nesse instante aqui, ele já vai saber todos os parâmetros de nível 4 para selecionar o melhor servidor. Qual é o IP da VIP, qual é o protocolo de transporte, qual que é a porta de origem, porta de destino. Então você já vai conseguir fazer isso, ele já vai tomar essa decisão conforme a configuração que você colocou ali. Tá ok? Aquela configuração que eu mostrei no último slide. Então, vamos supor que ele selecionou esse servidor aqui. Então, como você pode ver, o Three-Way Handshake vai ser enviado agora diretamente para o servidor selecionado, que vai retornar um SYNAC e vai receber um SYNAC. Agora, a conexão já existe entre cliente e servidor. A partir desse momento, o SLB ele vai simplesmente encaminhar o tráfego, que no caso aqui está sendo representado por HTTP. Então ele vai mandar o GET para um lado, vai receber os dados do servidor e mandar para o cliente. Isso acontece quando você faz o Enable Acceleration. Se você não fizer, a vantagem de você fazer isso aqui é que você vai ter mais desempenho, mais conexões simultâneas, mais conexões por segundo, mais largura de banda. Tá? Se você não clicar aquele Enable Acceleration, significa que agora o SLB ele vai fazer, do NSX, ele vai fazer o tratamento em nível 7. Ou seja, ele vai ver todo o Three-Way Handshake do cliente, ele não vai passar nada por enquanto, ele nem vai selecionar o servidor, ele só vai selecionar depois que ele receber, por exemplo, um GET. Depois que o nível 5, a sessão de nível 5 acontecer. Então, ali naquele instante T2, ele vai ver o tipo de browser que o cliente está usando, o cookie que o cliente está usando, etc. Então, só a partir do instante T2 que ele vai ser capaz de selecionar um servidor, aí ele vai fazer o Three-Way Handshake com ele e finalmente passar o GET. Então, observa que aí agora o servidor, o SLB, perdão, ele vai coordenar duas conexões, uma com o cliente e uma com o servidor selecionado. Dessa forma, a gente vê aí que vai ser exigido um pouco mais do balanceador, mas, em compensação, você vai poder tomar essas decisões baseadas em nível 5, nível 7. Tudo bem? Tranquilo. Joia. Muita gente, eu criei esse slide aqui, até porque muita gente me pergunta, tá, mas
como é que é o posicionamento, né? A gente vê muitas vezes a VMware trabalhando aí junto com a F5, trabalhando junto com outros balanceadores, mas não existe aí uma concorrência entre esses balanceadores e o balanceador do NSX? Eu diria que não, tá? A gente, normalmente, em projetos de balanceamento, a gente vê que para o tráfego norte-sul, que é mais ou menos 20%, 10%, a gente normalmente usa esses balanceadores físicos, ou seja, os ADCs, né, os Application Delivery Controllers. Por quê? Porque eles fazem balanceamento melhor? Olha, não. Na realidade é porque eles possuem funcionalidades de segurança, né, de ADC, de um ADC. Então, filtragem de DDoS, a gente vê, por exemplo, nesses equipamentos aqui, autenticação de usuário, coisas relacionadas com segurança. O que a gente vê aqui para o tráfego leste-oeste, ou seja, o tráfego interno de um data center, que corresponde a 80%, 90%, fica muito caro usar somente esse tipo de solução. Então, normalmente esses clientes posicionam um ADC para o tráfego norte-sul e o NSX, Load Balance, para o tráfego leste-oeste. É assim que a gente vê repetidamente dentro de alguns clientes no Brasil e no mundo sendo utilizados. Tudo bem? Um grande uso também do NSX SLB é você conseguir ter SLB como código. Ou seja, alguns clientes que estão utilizando automatização através de ferramentas como vRealize Automation, vCloud Director, ou como gerenciamento de nuvem via OpenStack, ferramentas de DevOps como Ansible, Puppet, Chef, e linguagens como Python e Java, Ruby e Curl, eles querem colocar o aparecimento de um load balancer como uma parte do código que eles estão fazendo da parte de automação. Então, através da API, né, da Application Programming Interface do NSX, você consegue criar load balancers conforme a necessidade do código. Ou seja, você consegue colocar infraestrutura como código, SLB como código, né? Até como um exemplo aqui, no vRealize Automation do NSX, a gente vê aí que o Logical Load Balancer é uma opção. Você pode fazer com que em um script ou em um blueprint do VRA, colocar, eu quero que essa aplicação tenha um load balancer. Então, conforme os clientes estão clicando lá no portal e fazendo pedidos lá no portal, novas redes virtuais estão sendo implementadas e distribuídas com o serviço de load balancer aqui, ó, como vocês podem ver, de forma automática. Então, a criação de um balanceador fica tão simples quanto a criação de uma máquina virtual através desse portal. Tá legal? Os 5 principais casos de uso do NSX Logical Load Balancer hoje no mundo são esses aqui. Clientes que precisam de alto desempenho de SLB nível 4, clientes que querem um balanceador por aplicação, clientes que querem o serviço de balanceador, ou seja, SLB as a Service, balanceamento de aplicações baseadas em containers ou em microserviços, ou seja, eu estou criando serviços de maneira rápida, eu quero o balanceador subindo ali automaticamente, e balanceamento de tráfego corporativo existente. Esses seriam os 5 principais casos de uso para o NSX Logical Load Balancer. Eu separei aqui 2 casos de uso bem tradicionais e que funcionam muito bem até por pertencerem à mesma empresa, né? Eu diria aí que o NSX Logical Load Balancer é um fit perfeito para a solução de VMware Horizon, que é uma solução de virtualização desktop, e para a solução de AirWatch, que é uma solução aí de segurança de smartphones e de dispositivos que a VMware possui, né? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma arquitetura simplificada do Horizon 7, né? Onde a gente tem servidores de Unified Access Gateway, servidores de identificação dos usuários, servidores de conexão. A gente vê a possibilidade, né, de colocação do Load Balancer em todos esses pontos aqui da arquitetura do Horizon 7. Tá ok? A gente vê também, né,
que os requisitos que o Horizon tem para balanceamento são basicamente esses aqui. TCP ou DP nessas portas, conexões persistentes baseadas no endereço IP e a modificação do timeout, principalmente do connection server, para que você tenha uma conexão estabelecida por mais tempo, né? E o NSX Load Balance consegue fazer isso com um desempenho aí de praticamente 10 GB por Edge, por NSX Edge, né? A gente vê vários clientes, como o NSX Edge ele ocupa pouco tempo, vários clientes que muitas vezes nem utilizam servidores exclusivos para isso, utilizam simplesmente um servidor ali que tem uma capacidade de processamento para aquele. A mesma coisa, né, pode ser feita ou pensada para o AirWatch, né? O AirWatch tem dois modelos de implementação. Ele tem um modelo de Software as a Service e um modelo de On-Premise, onde todas as aplicações vão estar no data center do cliente, né, no data center que está implementando ali o AirWatch. Então, imaginando aqui que a gente está vendo o AirWatch dentro de um data center, a gente tem essas várias aplicações aqui, ó. Device Service AWCM, Secure Mail Gateway, VMware Tunnel, AirWatch Console Identity Manager, etc. O NSX Load Balancer, através de 4 licencinhas aí, você conseguiria construir pares de balanceador ativo e standby para cada um desses serviços aí, com, né, um custo muito baixo, né, e com uma capacidade bem alta, né. Mesmo que o cliente esteja usando Software as a Service, o NSX Load Balancer conseguiria prover aí o serviço de balanceamento para o Secure Email, para o VMware Tunnel, caso ele exista aí dentro dessa arquitetura do cliente, né. Os requisitos de configuração para balanceamento das aplicações do AirWatch são esses aí, TCP ou DP, ou seja, um balanceamento nível 4, HTTP e HTTPS, um balanceamento nível 5 e nível 7. Várias portas, cujo algoritmo de uso seria o Source IP Hash, ou seja, o endereço IP ele seria feito uma operação de hash para que ele caísse sempre no mesmo servidor, né? Com isso, a gente teria persistência e existe também uma adequação do timeout para que essas conexões não sejam interrompidas, mas isso é configurado de forma rápida dentro do NSX Load Balancer, tá? Essas aí são as referências públicas de NSX Logical Load Balancer no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem vários clientes, eles ainda não são referências públicas, a gente está justamente trabalhando aí com 2 deles para apresentar isso no futuro para vocês no nosso blog aqui no NSXcast, mas aí é só para vocês terem uma ideia, né, de grandes operadoras, de grandes bancos que estão usando esse serviço aí e estão dando um testemunho do bom funcionamento do NSX Logical Load Balancer aí no mundo. Bom, pessoal, era basicamente esse conteúdo que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que a gente pode dedicar esses minutos finais para responder perguntas que, caso vocês tenham, por favor, se vocês as tiverem, basta colocar no chat. Vou pedir para o Irapuan aqui ler alguma que ele não tenha respondido já antes. Alguma aí, Irapuan? Tem sim. Tá. O SLB do NSX possui alguma funcionalidade de auto-scaling, como o ELB da AWS, seja por monitoramento do servidor que está sendo balanceado ou com base em métricas fixas, como a quantidade de conexões definidas manualmente como servidor ou membro do pool. Olha, existe a forma de você fazer o auto-scaling através de uma plataforma de orquestração, né? Então, por exemplo, o VRA, ele pode monitorar, se você estiver usando o VRA, ele pode monitorar a quantidade de conexões e, através de um threshold que você define, ele vai lá e fala, ó, em vez de você fazer um balanceador do tamanho que a gente tem P, M, G e o GG, né? E vamos supor que você elegeu o M primeiro para aquela aplicação. O orquestrador pode acessar o NSX Manager e pedir o auto-scaling daquele balanceador, tá bom? Então, é possível fazer isso.
Agora, se você está querendo fazer o auto-scaling através de aumentar o número de servidores, ou seja, dependendo do número de conexões que o balanceador está levando, você vai ter um número de servidores aumentado, eu diria que o mais tradicional também é utilizar uma ferramenta de orquestração, como o VRA, como um OpenStack, uma distribuição de OpenStack que tem o Octavia, por exemplo. Então, eu diria que existe, assim como lá na AWS, eles têm o orquestrador deles, né, comunicando com o portal, uma implementação desse tipo também necessitaria de algo assim. Tá bom? Quem fez essa pergunta foi quem? Foi o Maurício. Tá, o Maurício. Tá? Maurício, obrigado pela pergunta aí. Tem uma outra pergunta aqui. O serviço de health check dos membros de destino. Posso personalizar para uma mensagem específica da minha aplicação? Sim, pode. Né? Até para mostrar para vocês, existe a possibilidade de você construir scripts dentro do próprio NSX Load Balancer. Eu vou te mostrar aqui, eu acho que eu tinha, esperando essa pergunta, eu tinha até colocado alguns exemplos desses scripts aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse de você fazer uma customização URL rewrite, custom URL monitor. Esse aqui. Duas formas de você fazer isso. Deixa eu primeiro projetar. Share Application. Microsoft PowerPoint. Tá. Aqui, ó. Você pode, por exemplo, colocar. Isso aqui é para você fazer a edição do Service Monitor. Você pode definir, por exemplo, uma URL específica. Eu quero testar essa URL. Então, dentro do Service Monitor que você está criando, você pode definir uma URL. Você pode definir o que você quer receber, os dados que você quer enviar, o tipo de código, se é HTTP 200 que você está esperando, o timeout. Isso aqui seria, não por script, mas o que já existe ali na configuração do Service Monitor. Porém, existe a maneira de fazer um script. Tá vendo? Você pode colocar dentro desses Service Monitors um script baseado na linguagem do HAProxy para fazer, por exemplo, testes em diferentes portas ou testes. Então, é perfeitamente possível. Esses scripts são chamados app rules. E a VMware, ela publica nas comunidades, até se você achar, Irapon, se você puder passar, existe os scripts mais comuns, os 20, se não me engano, 20 ou 50 scripts mais comuns que foram compartilhados na community da VMware, até para vocês usarem, tá? Se vocês não encontrarem isso, é só mandar um e-mail para mim, gsantana@vmware.com, que eu mando para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta aí, Irapon? Deixa eu ver aqui. Obrigado. Como funciona o processo de Service Discovery para container no uso do SLB do NSX? Isso é feito por orquestração, ou seja, o orquestrador que vai pedir aquele serviço, ele já vai mapear isso no balanceador, tá bom? Ele vai fazer isso através de uma camada anterior de provisionamento. Tudo bem? Legal. Mais alguma pergunta? O licenciamento do NSX está disponível para qualquer tipo de licenciamento do Hypervisor? Bom, se você está falando do Hypervisor vSphere ESX, sim. Qualquer versão do vSphere ESX. Desde a Essentials até a Enterprise Plus. Tá bom? É simplesmente a aquisição das licenças. A licença mínima de NSX seria a NSX Advanced para você ter o serviço de balanceamento. E a licença mínima do ESX ou do vSphere, simplesmente qualquer versão, qualquer licença. Tá ok? Perfeito.
Pessoal, eu só quero agradecer muito vocês, tanto pelas perguntas quanto pela participação. Eu sou realmente fã desse serviço. Eu acho que é a arma secreta do NSX, né? Eu não sei porque que é secreta, mas esse webcast é justamente para divulgar algo que funciona muito bem, com bastante performance, com bastante facilidade, né? E com custo bem baixo. Agradeço bastante a presença de vocês e mais ainda a pergunta de vocês. Se vocês quiserem ver uma demo do balanceamento de carga do NSX, basta vocês irem para o blog do NSX e lá a gente tem algumas demos de balanceamento bem interessantes para vocês verem como é simples esse tipo de serviço do NSX. Agradeço mais uma vez muitíssimo a vocês e até o próximo webcast. Tchau, tchau, um abraço, bom almoço para todos.